que a gente criou, a Rede Como A, com seus membros e parceiros, para mostrar e dar visibilidade à filantropia independente, né? E, na verdade, o interessante é criar um movimento junto com parceiros e outros atores da sociedade civil, para justamente mostrar outras formas de fazer filantropia, né? Uma forma de fazer filantropia muito específica, que é a filantropia independente, que busca transformar realidades. Eu queria também convidar vocês a acessar a nossa programação, que tem 32 atividades, e, na verdade, a gente está, inclusive, recebendo mais propostas. Então, temos uma programação bem completa, de vários parceiros e vários membros, em vários formatos, em diversos lugares, online e presencial. Então, convido a todos a acessar nosso site, nossa página, para poder ter uma ideia da programação. Eu vou dar algumas orientações iniciais para o funcionamento do painel. Eu lembro a todos que contamos com uma interpretação simultânea inglês-português para esse encontro e que essa ferramenta pode ser ativada na barra de ferramentas abaixo, na tela do Zoom. English Portuguese simultaneous interpretation is available for this webinar, and the tool can be activated in the toolbar below your Zoom screen. Durante todo o encontro, vocês poderão enviar questões para o painel através do botão Questions and Answer, QIA, né, na barra de ferramentas, na parte inferior também na tela do Zoom, porque teremos 30 minutos, uma vez que a gente concluir as apresentações, para responder as questões enviadas durante as falas. O encontro vai ser gravado e vai ser disponibilizado posteriormente no canal da Rede Como A no YouTube. Para que possam conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho, sobre o trabalho da Rede Como A e dos seus membros, vamos projetar inicialmente um vídeo de animação relacionado à atuação da Rede Como A, que eu acho que é interessante para a gente já entrar no clima, para entender o que implica essa filantropia independente de justiça socioambiental e de direitos humanos, essa filantropia que transforma. Então, vamos primeiro assistir o vídeo para depois já passar para a apresentação do painel. Estamos com alguns problemas técnicos. Podemos projetar ou vamos passar para outra parte? Pode seguir, Gra. Tá bom, então o vídeo ficará para outra ocasião, então. Pedimos desculpas por isso. Então, hoje estamos lançando a publicação Filantropia que Transforma, mapeamento de organizações independentes doadoras para a sociedade civil nas áreas de justiça socioambiental e desenvolvimento comunitário no Brasil. Este é o resultado de uma pesquisa realizada no ano 2022, em parceria com a Ponte a Ponte. Esta é uma publicação realmente importante para o campo, especialmente para poder dar visibilidade, como falei no início, a uma forma diferenciada de fazer filantropia, né? É uma filantropia independente e com foco no apoio a iniciativas da sociedade civil nas áreas de justiça socioambiental, direitos humanos e desenvolvimento comunitário. A pesquisa, em linhas gerais, indica que estamos em um campo em crescimento e expansão no Brasil e no sul global, né? E a pesquisa também traz informações reveladoras
sobre a atuação dos fundos, tanto no campo do apoio, como doações, áreas de apoio públicos, como também sobre a natureza desses fundos, isto é, como foram criados, suas parcerias, financiadores, orçamento e composição de equipes e estruturas de governança, apontando para elementos comuns e alguns específicos de cada uma das organizações. Esta pesquisa, de alguma forma, mostra a diversidade do campo da filantropia independente e também a sua complexidade, porque a gente está perante um campo muito heterogêneo, né, com elementos comuns, mas com especificidades que nos dão uma ideia de que é um campo diverso, né? Esta é a primeira edição desta pesquisa e esperamos poder ir atualizando ao longo dos anos, porque acreditamos que é uma pesquisa que pode ser atualizada e pode ter novas edições nos próximos anos, né? Antes de começar e de apresentar o painel, desculpem, eu queria agradecer especialmente a todas as organizações que participaram desta pesquisa, isto é, os 16 fundos que integram a rede, mas os 15 fundos que foram identificados no mapeamento, ou seja, temos um panorama aqui de 31 fundos independentes que atuam no Brasil, né? E também aos financiadores que fizeram possível o desenvolvimento desta pesquisa, especialmente a Inter-American Foundation e a Aliança Giving for Change. No chat, estamos compartilhando o link para acessar o resultado da pesquisa. É uma pesquisa, uma publicação longa, de mais de 100 páginas, mas temos também um sumário executivo disponível para quem quiser dar uma olhada rápida às informações mais relevantes, às conclusões mais importantes desta pesquisa. Para dar início, vou apresentar as pessoas que integram este painel. Digamos, está composto por 4 pessoas, né? Além de mim como moderadora. Temos o Cássio Aoki, que é sócio fundador da Ponte a Ponte e diretor de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Possui uma vasta formação acadêmica, ele é doutorando em mudança social e participação política, é mestre e graduado em administração pela FEA USP e tem especialização em educação e turismo pela UNB. Além disso, ele é professor de gestão estratégica em sustentabilidade na FIA. E anteriormente, Cássio trabalhou como jornalista na Folha de São Paulo por 11 anos. Durante sua atuação, foi idealizador do Prêmio Empreendedor Social de Futuro em 2009 e da rede Folha de Empreendedores Socioambientais. O Gelson Henrique é sociólogo e mestre em políticas públicas, atuando como coordenador executiva da iniciativa PIPA, que promove o desenvolvimento sustentável e inclusão social de comunidades vulneráveis no Brasil. Foi reconhecido pela Choca Brasil como um dos 10 jovens transformadores da democracia brasileira. Temos a Cristina Orfeu, que é formada em administração, com pós-graduação em gestão de projetos sociais, terceiro setor e gestão ambiental. Tem 20 anos de experiência em elaboração e gestão de projetos, gestão de recursos humanos, elaboração de projetos, planejamento estratégico e mobilização de recursos. Nos últimos 10 anos atua em grantmaking e apoio a grupos comunitários de base. E a esse emerge da Global Network Weaver na Global Fund for Community Foundations, trabalha com aliados no Shift the Power, no movimento Shift the Power, faz parte do Conselho Consultivo dos Cambridge Global Challenges, representando uma voz do Sul global em importantes questões globais. Então, feitas as apresentações, vamos iniciar aqui o debate, né, a apresentação, agradecendo às pessoas que aceitaram o nosso convite para estar aqui conosco, as 4 palestrantes e todas as pessoas que estão nesta sala, neste momento. Então, vamos começar a apresentação da pesquisa mostrando os dados mais relevantes, né, que vai ser o Cássio que vai apresentar. Então, vamos começar pelo Cássio e, posteriormente, vou chamando os panelistas, que a ideia dos panelistas é que possam trazer reflexões e possam trazer algumas análises sobre a pesquisa, né, para a gente poder iniciar o debate. Então, Cássio, é com você. Muito obrigado, Graciela. Bom dia a todas, a todos e a todos. Muito bom estar aqui com vocês. Estou vendo aqui tanta gente querida aqui entre as pessoas participantes.
Agradeço aí demais toda a equipe como as pessoas que estão aqui compondo este painel. Eu já vou compartilhar minha tela aqui. Eu espero que o Mercúrio retrógrado não nos atrapalhe. Vamos ver. Modo apresentação. Meu computador é bem velhinho e lento, então talvez demore uns segundinhos para carregar. Vocês conseguem enxergar? Estamos te vendo. Maravilha, então. Então, eu fico muito feliz e honrado, né, de poder apresentar parte dos resultados desse mapeamento. E ao mesmo tempo um grande desafio, né? Tentar nesses 20 minutos cronometrando aqui, poder contar um pouco, né, de tudo que esse documento, que traz muitas análises, reflexões, procura emergir. Então, sem mais delongas, vou passar rapidamente pelos objetivos, métodos, trazer alguns números e principalmente pontos de destaque, desafios e oportunidades que foram identificadas no mapeamento. Bom, o objetivo desde o início, né, desse processo estava em traçar esse panorama da filantropia independente no Brasil, né? E a ideia muito é de conhecer essas organizações independentes doadoras que atuam nesses campos de desenvolvimento comunitário, justiça socioambiental e direitos humanos, entender como elas atuam, como elas se estruturam, as suas relações com o campo como um todo. Para além disso, desde o início também, né, a gente buscou trazer esse olhar de novos conhecimentos, né, para o campo, assim, uma forma diferenciada de fazer filantropia. Não necessariamente uma forma conhecida amplamente, sim, está cada vez mais conhecida, esperamos que com esse mapeamento isso se amplie, porém absolutamente inovadora na forma de fazer filantropia, na abordagem, nos públicos, nos temas. Então, teve sempre esse olhar, né, de procurar olhar para essa filantropia. E, por outro lado, achei muito interessante, no texto de apresentação de Graciela e Mônica, elas colocaram explicitamente também esse documento é um instrumento de incidência, sim. É importante que ele venha para levantar reflexões, para provocar, questionar as relações de poder, né, no campo como um todo. E claro, a gente sempre tem esse objetivo de contribuir para o campo, né, olhando para novos caminhos, esse olhar de colaboração entre os múltiplos atores que fazem parte dessa filantropia no sentido mais amplo. Bom, quando a gente está falando, né, deste mapeamento em específico, eu chamo a atenção que nós estamos principalmente focando nesse grupo de fundos comunitários, fundos temáticos, fundações comunitárias, outras organizações da sociedade civil, que têm esse lugar que nós chamamos de organizações independentes doadoras. Independentes aqui é uma palavra muito importante, faz parte inclusive dos critérios, né? Tá nesse lugar não só da independência em termos da sua gestão, da sua governança, mas também em relação à sua mobilização de recursos. Para participar desse mapeamento, é importante que essas organizações mobilizem recursos de uma maneira diversificada, ou seja, não dependam só de uma empresa, uma família, enfim, algo mais nessa linha, tá? Então, elas mobilizam recursos com financiadoras das mais diversas, né, inclusive pessoas físicas, e elas fazem um aporte de grant making obrigatoriamente, né? Tem essa relação com grant making, ou seja, essas doações, esses apoios estruturados a associações, coletivos e grupos, movimentos sociais e lideranças sociais como um todo. Então, a gente está falando aqui desse locus da filantropia que tem independência e tem esse olhar de transferência de poder, né? E ao mesmo tempo que tem muito claro para si temas e público de incidências prioritários, e já já a gente vai discorrer mais sobre isso. Isso aqui é mais uma tentativa de categorizar e explicar de uma forma simples o nosso olhar, mas é importante ressaltar aqui que, claro, essas camadas se sobrepõem muitas vezes, né? Tem muitas organizações mapeadas, por exemplo, que atuam nessas duas frentes, que iniciaram aqui, depois criaram seus fundos, então há, claro, uma série de complexidades ao longo desse ecossistema, tá? Que é mais para simplificar por que a gente está olhando. Então, quando a gente está olhando para uma organização que atua nessas duas frentes, aqui a gente está fazendo um recorte nessa fotografia de como ela atua como doadora independente.
Bom, até no alinhamento da semana passada, a gente ficou tentando se recordar, né, Graciela, o pessoal do painel, se tinha outros estudos nessa linha, não nos lembramos aqui no Brasil em específico, então trata-se de um estudo exploratório, talvez o primeiro do gênero aqui, portanto, ele tem um lugar muito mais de trazer esses insights, conhecer, abrir esse caminho, como bem Graciela disse, em futuros estudos a gente poder cada vez aprofundar, fazer análises comparativas e tudo mais, né? Utilizamos aí multimétodos, dados secundários, dados primários. Eu vi que muitas e muitos e muitos que estão aqui presentes estiveram no evento da Comoa no ano passado, no NIBS, né? Lá foi apresentado um resultado parcial, que foi o Keynote, com alguns dados quantitativos. Agora a gente traz mais cruzamentos, mais dados a partir dos questionários e, sobretudo, um olhar qualitativo por meio de entrevistas em profundidade, porque nos interessava muito olhar para esse conjunto qualificado de fundos, fundações e organizações independentes doadoras e entender os seus processos, né? Foi feito o método bola de neve. A gente mapeou muito mais do que 31 organizações, algumas que não se autodeclaravam nesse lugar e outras, principalmente, que não atingiam esses critérios mínimos, que é fazer grant making, ter essa independência de atuação, o público de atuação, mobilizar recursos de diversas fontes. Então, a partir disso, e aí eu brinco aqui que é quase um chat GPT, porque a gente está olhando aqui, pessoal, para dados até 2021. Tá? Então tem esse lugar, esse ponto fotográfico aqui do ano, tá? E naquele momento, 14 eram membros da rede Comoa e 17 ainda não. E só para ressaltar aqui, todo o delineamento estratégico, então dimensões de análise, critérios de seleção, bem como os instrumentos de pesquisa, eles foram co-criados, foi uma colaboração muito bacana, intensa, imersiva entre a equipe Comoa e a equipe da Ponte a Ponte, ao longo de 2 anos de processo também potencializador entre nós, né, de muita aprendizagem coletiva, e eu abro um parênteses aqui para agradecer imensamente as pessoas da nossa equipe na Ponte a Ponte que participaram desse processo, foram Fabi, Grazi, Nath, Si, Bel, Tiana, Van e Camila, além de mim, que entrei mais para a reta final aqui do processo. Bom, vou trazer aqui, eu diria nem necessariamente são os principais números, tá? Porque a gente tentou trazer os números mais básicos, enfim, alguns destaques principais, mas eu convido todo mundo aqui a olhar o documento que foi compartilhado aí na íntegra, porque a partir desses dados aqui são feitas outros cruzamentos, são realizados, há uma análises diferenciadas entre membros da rede Comoa e quem são as mapeadas não membros, tá? Então, por uma questão de tempo aqui, a gente trouxe alguns dos destaques. Já partindo de que a maioria, aí mais de 80% dessas organizações foram criadas a partir dos anos 2000, existem pioneiras, inclusive da década de 70, outras do 80, que passa pelo movimento de redemocratização, mas a gente está falando de uma maioria aí já deste século, né, em que estamos. Existe aí uma maior parte de iniciativas do Sudeste, só que aí é curioso, quando a gente vai aprofundar a Quali, a gente nota que não é só um reflexo da concentração de organizações, de dinheiro, enfim, na região Sudeste, São Paulo, Rio, por exemplo, mas tem organizações que inclusive explicitam, não sou, mas estou em São Paulo porque tem códigos de conduta e códigos estéticos que eu preciso estar em São Paulo para poder fazer minha atuação de uma maneira mais ampla fora daqui. Então, tem até uma problematização disso, né, no documento. E muito interessante também, a gente fez um esforço ativo de buscar iniciativas, por exemplo, no Norte e Nordeste, não à toa em segundo lugar aqui, diferentemente de muitas das pesquisas, né, que trazem, quando a gente vai olhar para de onde vêm as organizações aqui, a gente está falando quase uma em cada 4 da região Norte. E também temos toda uma problematização disso, foi feito, né? O que aconteceu nesse período do último governo, quando finaliza esse processo de coleta de dados, a necessidade de a sociedade civil se organizar e fazer também uma série de iniciativas na Amazônia brasileira, por exemplo. Bom, outro dado muito importante é que há uma prioridade, né, bastante importante para fortalecimento institucional.
Então, essas organizações independentes, elas doam e têm uma visão muito importante do fortalecimento institucional, que dessa forma fortalece as agendas de direitos humanos, de justiça social em todo o Brasil. Bom, também focalizam ações de gênero, direitos de mulheres, mais para frente eu trago alguns exemplos. Tem uma grande dispersão ali, seja na faixa de orçamento, seja nos montantes doados. Desponta ali como principal parceiro financiador, naquele esqueminha estava do lado direito, a filantropia internacional, por uma série de questões, inclusive de segurança, né, das pessoas. Há toda uma preocupação que muitas dessas iniciativas estão ali num fronte de resistência, inclusive sofrendo uma série de ameaças, uma série de questões que entrariam em pesquisas tradicionais, a gente escolheu não fazer diretamente, ou não nomear e tudo mais, ter toda uma questão de sigilo, mas a gente consegue estimar ali em torno de 300 milhões em 2021, né, do orçamento total dessas organizações, das que declararam, né, e aí a gente tem alguns dados mais específicos da rede como a em si, mas que hoje já estão muito superiores. Enfim, a Graciela até pode compartilhar depois os dados mais recentes. A gente tem aí um grupo grande de organizações, 3 em cada 4, que tem até 25 financiadores, né? Buscou-se também esse grupo, um dos critérios que mobilizem recursos de várias fontes. Sendo que quem não é membro da rede tende a ser estruturas mais recentes, organizações menores, e, portanto, elas acabam tendo menos parceiras em termos de financiadores neste momento, né? Tem uma grande dispersão também da quantidade doada, metade aí doa até 1 milhão, e a outra metade, vocês podem olhar depois no documento na íntegra, tem uma distribuição bastante ampla. A gente está falando aí até 2021 de 10 mil iniciativas. Aqui são os dados apoiadas da rede como a, já passou, né? A gente teve aí a boa notícia, muito provavelmente Oxalá ano que vem esses números passam de 700 milhões, enfim, o pessoal da equipe já tem até números mais atuais. E aí a gente está falando também, em termos de diretoria remunerada, mais da metade tem. Vale ressaltar que entre as membras da rede como a 100% tem diretoria remunerada, tá? E dessas, 87% contam com mulheres na diretoria e também uma a cada 5 apresenta exclusivamente pessoas negras na sua diretoria. Então, aqui a gente está falando de diversidade. Bom, já casando com isso, né, a gente nota entre os pontos de destaque, né, que há uma ampla diversidade dessas organizações mapeadas e nos mais diversos sentidos, de tempo de existência, diversidade geográfica, de porte e orçamento, de volume de doações, de quantidade de iniciativas apoiadas e também de composição de equipe, o que torna um diferencial desse tipo de fazer filantrópico, né? A maioria, quando a gente vai analisar, ela mesmo as que surgem antes dos anos 2000, a gente vê um percentual muito grande de quem se tornou doador efetivamente após a virada do século. Fazemos toda uma problematização aí do movimento de diminuição de recursos da cooperação internacional no Brasil naquele período, né? E um espelhamento disso. E também muito interessante, nós mapeamos muitas novas organizações, uma em cada 4 aí num pós-2020, o que nos dá um indicativo, como a Graciela trouxe, de que é um movimento que está ganhando fôlego. Esse olhar para fortalecimento institucional também é muito interessante. Quando a gente vai à Quali mais a fundo, a gente vê que existe uma tentativa hercúlea de ser um apoio flexível, com mais autonomia, olhando para pautas interseccionais. Então, tudo isso acaba fazendo parte dessa forma de se fazer filantropia. E também em termos de prioridades, como eu disse, além de ações de gênero e direito das mulheres, temos cultura, desenvolvimento comunitário, agricultura de uma forma ampla, incluindo agroecologia, agricultura familiar, agrofloresta, também comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhas e tradicionais. Esses são os que percentualmente surgiram mais, que já denota esse caráter importante, inovador desse tipo de fazer filantrópico também. Vale aqui fazer um parênteses, e no documento a gente faz um aprofundamento. Por exemplo, quando a gente fala aqui em cultura, que aparece em segundo lugar, não necessariamente a gente está falando daquele investimento ligado a leis de incentivo para alguma intervenção artística específica, né? A gente está falando, por exemplo, em manutenção e fortalecimento da cultura de povos tradicionais.
tá? Então, quando a gente está falando de educação, não necessariamente a gente está falando de contraturno escolar, mas a gente está falando de quando vai investigar na Quali, a gente está falando de apoio a cursinhos populares. Quando a gente está falando de ambiente, por exemplo, não necessariamente a gente está falando num sentido mais amplo, a gente está falando de temas, por exemplo, racismo ambiental. Tá? Então, no documento a gente vai discorrendo sobre essas nuances, por isso que eu convido novamente todo mundo a ler na íntegra, é muito importante, porque só os dados, né, de uma forma mais consolidada não denotam a riqueza de nuances que tem dentro disso tudo. Bom, um dos achados muito importantes é esse olhar de democratização do acesso a recursos, do recurso chegar de fato à base. A gente vê como uma estratégia essencial para grande parte dessas organizações independentes doadoras apoiar coletivos, movimentos sociais, não formalizados, pessoas físicas, né? Uma forma de capilarizar esse recurso efetivamente, né? Esse olhar também que a gente analisa, há um indicativo de correlação de que esse grant making vai aumentando conforme o tempo de atuação, nos mais diversas formas, em quantidade doada, em volume mobilizado, nas suas capacidades institucionais e tudo mais. Doação, como eu já disse, filantropia internacional é a mais mencionada e a mais importante atualmente que financia a filantropia comunitária e justiça social no Brasil. Temos aí esse olhar importante da independência, então a maioria diz que os financiadores não influenciam por exemplo, a governança, a tomada de decisão e nem mesmo o uso dos recursos. Quando a gente aprofunda na Quali, como os que influenciam entram, estão muito no lugar de um conselho participativo, mais equânime, ou um lugar de desenho de projetos. A gente vai discorrendo também um pouco sobre como os parceiros financiadores podem entrar de uma forma positiva nessa parceria. Há um hibridismo, né? A maioria aí, além de fazer a doação, todas, né, sem exceção, fazem doações de recursos financeiros, esse foi um dos critérios, inclusive, mas elas também fazem algumas atuações, executam projetos próprios nos seus próprios territórios, mas é muito diferente. Aqui a gente está falando do ISP tradicional que verticaliza, né, e tem os seus projetos próprios. Aqui a gente está falando de organizações que nasceram num território com lugar de fala, legitimidade, e muitas delas, em algum momento, passam a também fazer doações. Esse é um dos exemplos de categorias, né? Então, acaba havendo todo uma sinergia positiva entre a sua atuação territorial e seu lugar como organização doadora também. Isso é uma diferença de nuance importante, por exemplo, ao ISP tradicional. E, por fim, todas elas também fazem apoios não financeiros, né? E esse lugar do apoio não financeiro também está muito numa estratégia de aproximação, de trocas de saberes e compartilhamento com as comunidades onde elas estão. Outro elemento muito importante, como a gente já imaginava, é a questão de transferência de poder, né, que faz parte do cerne do que define a filantropia comunitária, e aí a gente vê que a maioria, quase 90%, incluem as lideranças, as comunidades aí nos seus processos decisórios. E olha que interessante, né? A gente vai vendo que hoje, no Brasil, as iniciativas mais progressistas, em geral, elas estão no lugar ali do que a gente chama de localização. Então, assim, tem uma corrente grande, o chamado mainstream, que simplesmente vai e implementa os seus projetos a partir do financiador em si. O financiador vai, tem o recurso, tem o dinheiro, então sente-se que tem o poder, implementa os projetos sociais. A localização é quando você busca agentes locais para implementar os projetos, mas a partir da sua lógica, dos seus instrumentos, da sua visão de mundo, né? Esse é um lugar que a gente ainda está batalhando para conquistar, sendo muito, muito honesto. Muitas delas têm uma visão crítica, não necessariamente estão todas nesse lugar, mas buscam criticamente ir para esse lugar da decolonização, que é: não quero que a comunidade só implemente a partir de instrumentos e lógicas do financiador, né? É importante que elas façam a partir dos seus saberes, dos seus conhecimentos, das suas lógicas, da forma como elas sabem fazer melhor, né, as soluções de seus territórios. Essa é a diferença, então discute-se um pouco sobre isso também. E, por fim, como eu disse, as equipes diversas, né? E aí a gente tem como essa diversidade nas equipes espelham fundamentalmente a forma de doar
as abordagens, os públicos que recebem as doações, tá? Mas de uma visão crítica também, que a gente faz ao longo do documento, há espaços para melhorias, para mais pessoas indígenas ou não binárias, por exemplo, nas composições dessas organizações mapeadas. Bom, para finalizar aqui, meu tempo está encerrando, temos os pontos de desafios e oportunidades, lembrando que é uma fotografia do segundo semestre de 20, até o segundo semestre de 2021, então surgiu muito a conjuntura política daquela época e havia uma visão de oportunidades com um possível novo governo federal que se ratificou posteriormente. Um desafio que vem da falta de compreensão do que é essa filantropia comunitária, independente, de justiça social, pelo próprio ecossistema como um todo, mas tem um lugar de oportunidade que muitas dizem, sinto uma maior receptividade que não víamos anos atrás, né, para essas novas práticas filantrópicas. Vem um lugar também muito da importância de se fortalecer a cultura de doação e de como se vê esse movimento sendo fortalecido por doações de pessoas físicas também. É muito interessante, aí já em cerca de 20 anos atuando nesse campo, normalmente quando eu vou e pergunto o desafio, a primeira coisa que vem é recurso, mobilizar recursos, né? Eu acho que muitas pessoas aqui estão de acordo com isso. Foi interessante de ver que, entre os desafios, o que despontou em primeiro lugar foi sobrecarga de trabalho, né? Equipe reduzida, falta de tempo, tudo que aparece aí como um desafio que também está intrinsecamente ligado, claro, à mobilização de recursos, mas tem um lugar de dificuldade. Uma das pessoas traz, eu trabalho às vezes 17 horas por dia, né? Então, e também a escassez de recursos para atividade meio, né? Olha que paradoxal, essas organizações sabem tanto da importância do fortalecimento institucional que elas doam para isso, mas não necessariamente o recurso que elas recebem de financiadores tem essa flexibilidade para as atividades meio. E, por fim, a gente vê, como a Graciela disse, é um movimento que indica um crescimento significativo nos últimos anos, e não apenas em quantidade de fundos e fundações e iniciativas, mas também em recursos doados e mobilizados. Acho que tem uma longa avenida aí pela frente. Então é isso, pessoal. Convido todo mundo a ler na íntegra, não só porque é um mapeamento que a gente considera pioneiro, tem uma série de novos cruzamentos importantes aí no documento, uma série de referências sobre o Shift the Power, que acho que esse fala um pouco mais, sobre interseccionalidade, sobre filantropia comunitária, justiça social, enfim, uma leitura contextual também de conjuntura. E, para mim, o que é mais importante, que infelizmente pelo tempo eu não pude trazer aqui a voz direta das pessoas participantes. Todo o projeto editorial foi feito para ter depoimentos, às vezes até longos, mas que nós consideramos essenciais de as próprias pessoas entrevistadas colocarem a sua visão e de por que e como elas fazem esse fazer filantrópico, essa filantropia independente. Então, eu convido vocês muito a olharem, porque a partir daí a gente consegue entender uma série de camadas e nuances aqui que, mesmo em 2 horas, a gente não conseguiria discorrer sobre essas 130 páginas aí de relatório, sendo que 10 de sumário executivo, um sumário mais robusto que ajude a identificar os principais pontos de achados. É isso, fiquem com meus contatos. Se tiver dúvidas que não der tempo hoje, a nossa equipe pode apoiar aí posteriormente. Agradeço aí novamente e passo de novo para Graciela. Muito obrigada, Cássio, pela excelente apresentação. Acho que você trouxe um panorama bastante completo sobre a pesquisa com os principais destaques. Eu queria também agradecer à equipe da Ponte a Ponte que nos apoiou ao longo de toda essa caminhada e também dizer que efetivamente a pesquisa surge, né, no contexto de um programa da Aliança Giving for Change, do Ar para Transformar, que é um programa do qual a rede está participando, no contexto da cooperação holandesa, e era importante realmente contar com esta pesquisa, especialmente para poder fazer incidência, né? Porque esse programa, justamente do Ar para Transformar, busca, de alguma forma, fazer mudanças no ecossistema filantrópico. Então, nós precisávamos, de alguma forma, mostrar a dimensão que tinha esta filantropia independente para poder atuar, né? Sem essa visão, sem essa análise de contexto, era impossível pensar onde podíamos crescer, para onde deveríamos focar nosso trabalho, e qual era esse universo no qual a gente está mergulhado. Então, eu vou passar agora a palavra para a Cris. É importante a fala da Cris, porque Cris, deste painel, é a única representante dos membros da rede,
Além do mais, a Cris é sócia fundadora da Rede Como Há, e ela é uma grande defensora da filantropia independente, especialmente não apenas no Brasil, mas no sul global. Acho que o Fundo Casa, de forma geral, vem se comprometendo muito, de forma muito significativa com esta agenda, mostrando justamente a potência que tem esta filantropia independente de fazer chegar, especialmente, recursos na ponta, né? A capilarização dos recursos, né? A democratização do acesso aos recursos, que eu acho que esses são os destaques mais importantes desta filantropia, né? Então, Cris, a gente quer ouvir de você quais são as suas reações, quais são as suas reflexões com relação a esta pesquisa e aos dados, pelo menos os grandes dados, as grandes tendências que o Cássio apresentou. Obrigada, Gra. Bom dia a todas, a todos e a todos. Quero agradecer aí o convite ao Fundo Casa, em nome de toda a nossa equipe aqui, para estar aqui no painel hoje. Eu acho que a gente tem uma história mesmo aí junto com a própria rede de falar sobre fundações e fundos comunitários, né? Quero parabenizar a Ponte pelo levantamento. Eu acredito que tenha sido bastante desafiador, né, fazer esse levantamento. Nós estamos falando de um país enorme que é o Brasil, com estruturas de comunicação que nem sempre chegam em todos os lugares, e também pelos modelos de filantropia comunitária que tem no Brasil, né? Aí eu acho que é um enorme aprendizado para todos nós o mapeamento. Então, quero parabenizar o Fundo Casa, nos seus 17, 18 anos aí de existência, e que hoje apoia em torno de 400 a 500 projetos e iniciativas das comunidades locais por ano. Temos doado aí em torno de 18 milhões de reais nos últimos 2 anos e construído aprendizagem, né, de como fazer com que os recursos cheguem da melhor maneira possível, segura até esses grupos. E ao longo da nossa história e dos grupos que apoiamos, realmente encontramos diversas iniciativas de filantropia comunitária. Então, pelo menos 10 anos, o Fundo Casa tem é, já trabalhado nesse tema. Acho que em 2017, 2016 fizemos uma primeira oficina para falar sobre filantropia comunitária. A Graciela e a Rede estavam lá conosco, onde já foi no âmbito dos projetos apoiados pelo Fundo Casa. E aí, nos últimos anos também, muito na pessoa da minha colega Maria Amália, né, temos fomentado e acompanhado, trocado experiência, feito mentoria para uns fundos aqui do Sul Global. Então, temos hoje 4 fundos que aqui no América do Sul, nascidos a partir dessa experiência, dessa troca com o Fundo Casa, o Equador, Peru, Bolívia e Colômbia, e um fundo de Moçambique. Esses fundos nasceram a partir de uma rica troca de experiência e desses conceitos todos que o Cássio trouxe aqui na pesquisa. Dessa iniciativa nasceu a Aliança Socioambiental Fundos del Sur, que tem como objetivo dar visibilidade para essa filantropia comunitária do Sul Global no campo da filantropia como incidência. Nós estamos falando aqui do campo socioambiental, mas entendendo que o campo socioambiental engloba todos nós, né? Especialmente no campo socioambiental, não dá para falar de salvar floresta, de conseguir o planeta, o equilíbrio planetário, de equilibrar a questão das mudanças, enfrentar as mudanças climáticas, sem falar de filantropia comunitária, sem falar do recurso chegar na base. Eu vejo que o Cássio trouxe os principais temas apoiados pelos fundos e fundações comunitárias, né? Quando nós fazemos o estudo dos projetos que a gente recebe, da onde esses grupos estão recebendo recursos, são dos fundos independentes, da filantropia para a justiça social. Então, o recurso que chega diretamente para essas agendas, as quais o Cássio falou, direitos das mulheres, direitos indígenas, defesa dos direitos territoriais, cultura, né, tradicional, quem apoia é a filantropia comunitária. Não existe recurso que chegue na base para essas agendas se não são através dos fundos e das fundações comunitárias que hoje apoiam no Brasil. Eu também vejo que nos últimos 4 anos, todos nós passamos aí bastante desafio, seja no campo da defesa da democracia, seja no campo do enfrentamento da pandemia, né? E os recursos que chegaram para as comunidades, através dos fundos e fundações comunitárias,
o apoio a as comunidades mais isoladas, com menos acesso a recurso, foi de extrema importância. E, pelos próprios dados que o Cássio traz, a filantropia comunitária fortalece a participação cívica e a defesa da democracia. Então, eu acho que a pesquisa e a publicação traz amplamente a importância desse financiamento. Eu acho que outra coisa importante, e a gente também percebe, já no fundo do caso já acompanha bastante isso, é esse avanço da filantropia comunitária no Brasil. A gente já há muitos anos faz uma troca junto com a Global Fund, Fair Community Foundation, né, dessa experiência na África, e no Brasil hoje eu acho que tem essas diferenças de arranjo, de modelo, de formato, mas o mapeamento dá essa visibilidade para o avanço no Brasil, reconhece o protagonismo dessas comunidades, porque eu acho que isso é o nosso grande diferencial da filantropia para a justiça social. Reconhecer o protagonismo dos atores e das atrizes locais nos processos de transformação local, né? Onde a gente costuma dizer que é o poder com e não o poder sobre. E isso é uma incidência que a gente leva para o campo da filantropia como um todo. Isso precisa ser discutido, isso precisa ser enfrentado, e esse mapeamento, eu acho que mostra no Brasil toda essa tendência do sul global. As organizações do sul global estão se mostrando para o campo da filantropia, para o campo da cooperação. Olha, nós estamos aqui, somos mecanismos eficientes de fazer com que o recurso chegue nas comunidades. Eu acho que a pesquisa, o mapeamento mostra bastante isso. Essa diversidade, né? Eu acho isso apaixonante quando o Cássio traz a diversidade. Então, nós temos fundos quilombolas, nós temos fundos indígenas, nós temos fundos extrativistas, das mulheres quebradeiras de coco, uma diversidade nesses arranjos, como eu já falei. Eu acho que isso é relativamente pós 2020, né? Eu acho que após nesses 4 anos, isso ficou muito mais evidente, a necessidade, né, desses recursos chegarem na base para a defesa realmente da democracia, né? Vejo que a pesquisa traz uma maioria no Sudeste, e talvez até por dificuldade de comunicação, realmente a gente ainda não tenha, não consiga chegar mais em alguns territórios, mas eu acho que é a primeira etapa, como disse o Cássio, né, dessa pesquisa, mas vejo que em segundo lugar vem a região norte, e a gente percebe, a gente sabe do protagonismo das comunidades amazônicas, realmente, na filantropia para a justiça social. Temos alguns fundos ali, fundos comunitários amazônicos, que são super importantes, criados aí nos últimos anos. Então, tem o Fundo Podari, tem o Fundo Misizudu, que é o Fundo Quilombola, tem o Fundo das Quebradeiras de Coco, tem vários outros fundos que estão se organizando de uma maneira bastante importante. Eu chamo a atenção também para os valores doados. Eu acho que quando a gente fala de valor doado, a gente tem que saber que esses recursos chegaram diretamente para as comunidades locais, né? A gente tem aí diversas pesquisas, especialmente do campo internacional, que mostra que é uma pequena faixa, um pequeno percentual que chega diretamente para as comunidades. Então, quando a gente fala desses recursos, nós estamos falando de recursos chegando lá diretamente para as comunidades que vão decidir o que fazer com seus recursos, o que é prioridade para elas, né? Ali no seu território. E aí, então, eu acho que isso é de uma relevância gigantesca. O nosso trabalho todo dentro do Fundo Casa é exatamente junto com a rede, para incidência no campo, né? Esses recursos precisam aumentar, esse percentual precisa de fato aumentar. Tinha anotado algumas coisas para vocês. Eu acho que assim uma outra, quando a gente fala em atuar em estados de emergência, né? E aí não tem quem saiba melhor fazer o recurso chegar nas comunidades do que os fundos e as fundações. Elas estão no seu território, conhecem as redes, especialmente os fundos que nasceram dos seus movimentos, né? Que nasceram das suas lutas. Sabe o recurso chegar de uma maneira segura, de uma maneira eficiente e rápida. O Fundo Casa acompanha neste momento muito de perto a discussão climática e o que nós temos pela frente, né? Se a Covid-19 foi
um momento de extremo desafio para a humanidade, enfrentar as mudanças climáticas será mais desafiador. Hoje nós temos aí no campo do financiamento climático diversas acordos, seja voluntários, tem o acordo de financiamento climático da cooperação, mas tem muitos acordos voluntários que estão envolvendo as fundações, a cooperação. Teve um acordo específico que eu trago para cá como um dado importante, e um compromisso onde assinaram diversas fundações e cooperação, onde 1,7 bilhão de dólares deveria para chegar diretamente para as comunidades locais. Isso foi na COP26 em Glasgow. O ano passado teve o primeiro relatório de avaliação desse compromisso, e onde se levantou que 20% desses recursos já foram executados, e apenas 7% deles chegaram na base, né, nas comunidades locais, nas comunidades nacionais. Totalmente incoerente se o acordo tem como objetivo principal que esse recurso chegue diretamente nas comunidades locais. E aí se coloca diversas justificativas, né? A maior parte desse recurso ficou em planejamento, ficou na parte intermediária, né? Tem barreiras linguísticas, barreiras de conhecimento, e nossa, que esse mapeamento mostra que existem inúmeras possibilidades desse recurso chegar nas bases, né? Então, eu acho que dar visibilidade para essas iniciativas, mostrar que isso já está ocorrendo, já estão sendo realizados, são experiências que já estão em andamento, é uma possibilidade de fazer com que esses recursos, inclusive do financiamento climático, cheguem a tempo de salvar as florestas, porque não existe outra maneira de se fazer isso sem que esse recurso chegue diretamente até os guardiões da floresta, ou seja, para adaptação. Já existem inúmeras comunidades que estão sofrendo os impactos das mudanças climáticas, nas periferias urbanas, em comunidades que estão vivendo secas terríveis em seus territórios e que dependem dos recursos naturais para sobreviver, e esses recursos estão aí e podem estar chegando diretamente nas comunidades. Na discussão do campo da filantropia mais tradicional, já escutei outro dia, a grande pergunta é como fazer o recurso chegar diretamente nas comunidades? Aqui está a resposta, né? Eu acho que o mapeamento que a Rede Comum A fez traz bastante profundo as problemáticas ali existentes, a problematização, mas também traz um campo de oportunidades. Vejo que fomentar a conexão entre essas diversas iniciativas fortalece o campo para a filantropia para a justiça social e fortalece a nossa capacidade de fazer incidência no ecossistema internacional, mas também no nacional, né? A gente tem aí uma discussão grande na filantropia nacional, no investimento social privado, de como quebrar ou enfrentar as estruturas de desigualdades, né? Uma delas, com certeza, passa pelo fortalecimento, pelo reconhecimento e protagonismo desses mecanismos de fazer o recurso chegar na base, fundos, fundações comunitárias e diversas outras iniciativas, tem ainda bancos comunitários, existem aí outras formas que o recurso chegue e que o protagonismo das comunidades locais, como os principais atores políticos no enfrentamento da desigualdade, seja reconhecido. Então, mais uma vez, parabenizo aí a rede, parabenizo a Ponte. O Fundo Casa realmente tem se dedicado a esse tema, é um eixo estratégico importante dentro hoje do Fundo Casa. Então, temos também mais materiais no nosso site. Se vocês, vou deixar meus contatos aqui também para quem quiser mais informações. Então, muito obrigada. Obrigada, Cris, pela tua análise sobre a atuação do Fundo Casa, inclusive com um exemplo interessante para entender como que esses fundos operam, né? Como que esses fundos trabalham, inclusive vinculados com as comunidades. Acho que aqui a gente também tem que ressaltar que você mencionou os 4 anos, né? Os 4 anos que a gente viveu durante o governo Bolsonaro. Eu acredito que os fundos da rede realmente foram os grandes financiadores da luta e da resistência, né? Inclusive, porque existe a crença de que apoiar a sociedade civil é fortalecer a sociedade civil, especialmente no campo de acesso e reconhecimento de direitos, e dessa forma fortalecer a democracia brasileira. Então,
esse trabalho que nunca deixou de ser feito pelos fundos da rede, por mais que a gente viveu em contextos muito adversos, de muita ameaça à democracia, inclusive uma regressão feroz no campo dos direitos, a presença destes fundos implicou justamente a bandeira, né, da importância de continuar nessa luta. Então, eu vou dar a palavra agora para o Gelson. Gelson é coordenador da PIPA e a gente convidou o Gelson porque achávamos que a pesquisa da PIPA mostra, de alguma forma, algumas conexões com a pesquisa que a gente está apresentando, até porque a pesquisa da PIPA, de alguma forma, fez um trabalho para entender o outro lado do balcão, né? Quais são as demandas que efetivamente os movimentos e a sociedade civil de periferia, quando fala de periferia é um conceito bem amplo, né? Como que essas organizações, as dificuldades que elas têm, as demandas que elas têm e o trabalho que elas fazem, né, fazendo toda a diferença nos territórios, eu acho que é uma visão interessante que complementa esta análise que a gente está trazendo aqui. Então, Gelson, é com você, 15 E aí, minutos. gente, tá bem. Primeiro, bom dia para todo mundo e agradecer o convite da Comoá e parabenizar a Ponte, Comoá, pela essa pesquisa feita. É, Nós da Iniciativa Popular acreditamos muito na produção de conhecimento também. Eu acho que quanto mais pesquisa for feita, melhor. Eu acho que mais caminhos nós vamos dar, né? Eu sou Gelson Henrique. Eu sou nascido e criado em Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro, uma periferia. Eu acho muito importante estar localizando de onde que eu venho, que eu falo, por conta que disso parte qual é a disputa que nós queremos para o campo, como queremos, né? Eu coordeno a PIPA, que é essa organização que está pensando a democratização de recursos para as periferias no país, então nos entendendo enquanto uma organização de infraestrutura do setor, né? É, seja do ISP ou da filantropia, para entender quais são as tendências e como que pensa esse campo, esse sistema de doação no país que tenha um trabalho mais efetivo e que se conecte a quem carrega o Brasil nas costas historicamente. Então, eu acredito que a pesquisa que como junto com a Ponte fizeram, né, é muito importante porque a gente consegue ter uma outra análise de uma outra filantropia que está acontecendo e que, de fato, começa a chegar na ponta, né? Então, eu acho que é importante nós nos atentarmos a esse grau do que essa pesquisa traz, porque a gente consegue olhar para lugares e territórios que hoje o acesso a recursos são mínimos, assim, eu acho que esse é um marco, né, para o ecossistema. A gente começar a falar de uma filantropia que transforma a partir de organizações, de fundações e fundos independentes, né? Então, gostei muito dessa forma que vocês foram trazer o conceito de filantropia, né, independente, fundo independente, e como que vocês conceituam isso. Acho que nos ajuda bastante para o campo, para entender como que o recurso chega e de quem que chega nas organizações que estão em territórios de periferia, né? Eu acho que quando a gente vai fazer um retrato histórico de doação no país, a gente vai perceber que nossas causas, então, eu vou falar de movimentos sociais, de periferia e tudo mais, elas, quando o recurso chega, ela chega num investimento internacional. Né? Eu acho que são poucas organizações dentro do país que estão financiando essas causas, né? E quem está disparando sendo ponto de lança são as fundações e os fundos comunitários. Isso eu acho que tem que ter muita certeza para a gente. Porque isso quer dizer que existe uma experiência que está dada no país que precisa ser sistematizada e ser incidido no que nós temos como filantropia hoje no Brasil. Assim, acho que tem o que a filantropia tradicional, ela tem muito que aprender com a filantropia comunitária. E aí, seja a nível de capilarização, porque capilaridade é essencial, porque isso já mostra qual é a forma de fazer a doação que está sendo feita. Porque é isso, a iniciativa PIPA nasce por nós percebermos que as organizações de periferia, e aqui nós chamamos de periferia, não são só as periferias urbanas, né, que nós entendemos como favelas, mas também como periferias rurais, vamos falar então de assentamentos, territórios quilombolas, ribeirinhos, como que esses espaços produzem a realidade, né, e muitas das vezes sem nenhum recurso.
recurso, ou com muito pouco. Nós lançamos uma pesquisa no primeiro semestre, que é Periferias e Filantropia, a Barreira de Acesso a Recursos no Brasil, que aponta que 31% das organizações de periferias, né, do Brasil, uma amostragem de 607 organizações nas 5 regiões do país, 31% dessas organizações vivem com menos de R$ 5.000 ao ano. Né? Então, quando a gente vai falar de uma filantropia, se for falar de uma filantropia internacional, isso é menos de US$ 1.000 ao ano para ter um impacto gigantesco na ponta. E aí eu venho falar que é impacto gigantesco, por exemplo, se nós formos pensar a Covid-19. O que foi a pandemia, né? E quem foi que de fato mitigou o impacto do Covid-19 no Brasil? Foram as periferias. Eu não canso de dizer que nós não saberíamos que país que nós estaríamos hoje se não fosse a mobilização das periferias nesse momento. Né? Que antes de poder público, inclusive antes dos próprios doadores, se mobilizou para sanar a demanda territorial. Porque essa é a grande chave. Porque o que nós trabalhamos, o que nós fazemos, é porque não tem outra solução. A gente precisa fazer com que. Porque senão a gente não sobrevive. A gente está falando no final de vida. Nós estamos falando da nossa existência. Então, a importância desses fundos que estão no campo e conseguem fazer esse recurso de maneira capilarizada, porque mostra diversificação e pluralidade na metodologia de fazer esse recurso chegar. Por exemplo, tem o dado aqui na pesquisa que eu quero salientar, né, que uma das principais formas de apoio são para o fortalecimento institucional, né? 74% das organizações mapeadas por vocês dizem doar para esse propósito. Enquanto na nossa pesquisa, a gente entende que esse é um campo necessário que se doe, de fato. Não tá, isso na filantropia que nós temos hoje não está sendo uma prioridade, mas na filantropia por justiça social está sendo, por comunitária está sendo. Então, como que o campo, os doadores e as doadoras, né, as organizações, vão aprender com isso? Porque isso muda a estratégia. A gente fala de financiamento e fortalecimento institucional, parece que não é, mas é inovador para o Brasil. Infelizmente, gente. Eu acho que mostra o poço que nós estamos no sistema de doação. Porque são organizações, aí eu vou trazer uns dados da pesquisa da PIPA, que vão se correlacionar. Por exemplo, 58% das organizações, todas as pessoas são voluntárias. 89% dessas organizações, a equipe gestora, tem mais de um emprego. Então, a gente está falando já de jornada dupla de organizações, pessoas que gerem organizações de periferia no país. Né? Se forem mulheres, vão ser jornadas triplas. Se forem mães, vão ser jornadas quádruplas. Então, qual é o cenário que uma filantropia que chegue nos territórios, nas periferias no país, muda e ajuda a transformar? Né? Então, o mês da filantropia que transforma também, acho que no escopo esse mês, acho que é importante nós pensarmos sobre isso. Qual a importância para o ecossistema e para o Brasil que é feito isso? Que nós vamos pensar uma outra forma de doação, pensar uma doação que seja de fato efetiva. Porque existe grande financiamento para organizações que não necessariamente dão conta e de jeitos completamente complicados, né? Complexos. Porque por isso que é importante, inclusive, nós falamos de uma decolonização da filantropia. Porque uma filantropia, hoje, como ela está posta, ela é colonial no seu conceito e nas suas práticas, por conta de relações. Por exemplo, nós vivemos a falar que decisão de para onde vai o recurso são decisões políticas. A decisão de para onde nós colocamos o recurso é político. E aí vamos falar de relação de confiança. Quem são os corpos confiáveis no Brasil, historicamente? Não são as organizações não são os corpos negros de periferia. Então, porque não tem acesso à rede. Então, como a gente vai pensar a democratização de rede como uma estratégia de fazer com que o recurso chegue também, né? E aí, por exemplo, muitas pessoas falam assim, eu não consigo... a PIPA, nós fizemos, né? Essa pesquisa foi quanti-quali. Nós fomos a Bahia, Pernambuco e Pará. E aí nós fomos no Pará, nós fomos ao Oeste do Pará, em Santarém, nós conhecemos um quilombo. E que aí viraram pra gente falando assim, olha, a gente não sabe quando pede nosso portfólio. A gente não sabe qual é o nosso portfólio. E aí, isso levantou um estalo pra gente, que são outras práticas com produção de memória institucional, sabe? Tipo, é uma coisa que o que eu tenho para mim, que a gente conseguiu chegar do que é o portfólio, nós somos nosso próprio portfólio. Porque como a gente está trabalhando por luta pela vida, nós estarmos vivos quer dizer que nossa luta está funcionando. Isso tem a ver com a estratégia histórica que o movimento negro e das periferias, o movimento social, vem fazendo de resistência. E olhar
para quem, como isso está sendo financiado, é primordial. E eu acho que essa pesquisa que vocês apontam para a gente é muito importante por isso, porque mostra e acende um sinal que existem outras formas de fazer e que não a que nós estamos historicamente colocadas hoje. Né? Então, mostrar a importância e a relevância do trabalho que as fundações comunitárias vêm fazendo. Eu acho que, e aí, para mim, a chave é sobre capilaridade. Vou voltar a isso, porque eu acho que isso precisa ser marcado. Porque capilaridade e falar que estão chegando nas periferias. Eu acho que, inclusive, isso precisa ser fortalecido enquanto agenda. Né? Então, institucionalmente, eu luto para que, que a democratização de recursos para as periferias se torne uma agenda do campo, que os financiadores e financiadoras falem, estamos doando para as periferias. Então, vocês já estão fazendo isso. Né? Então, eu não tenho acesso aos dados abertos de vocês, obviamente, mas esse cenário que vocês nos mostram e que essa pesquisa apresenta, mostra que já é uma grande revolução no que nós temos como filantropia hoje, de quem acessa esses recursos. Né? Então, eu tenho uma troca muito próxima com muitos atores da rede, com o Grace, com o Cássio, com a Cris. Então, a gente vem conversando e pensando o mundo, e pensando no ecossistema juntos. Então, eu acho que isso é muito importante por isso, de como que essa pesquisa, né? Então, por exemplo, no primeiro semestre, a gente está lançando uma pesquisa como nós lançamos da PIPA, e no segundo semestre desse lançamento, eu acho que tem uma coesão aí do que nós podemos oferecer para esse campo e provocar esse campo, porque esse campo está em disputa, né? Então, e é uma disputa que é assim, ela é técnica, que nós estamos trazendo, apresentando dados específicos de fazer, olha, essa forma que está dada hoje não está funcionando. Existe essa forma aqui que pode funcionar mais. Então, como que nós vamos fazer construindo isso, entendendo isso como o nosso disparador, o nosso foco? Porque no final, financiar essas organizações é fortalecer esses territórios e possibilitar a nossa existência. Eu acho que essa é a chave da importância de fazer o recurso chegar no Brasil, de lutar por uma outra forma de doação que não está dada hoje. E que com essa pesquisa a gente consegue entender e aprender que tem possíveis caminhos que a gente vai conseguir fazer. Eu acredito que eu vou parar por aqui, teria muito mais coisas para falar, mas parabenizar novamente e me coloco à disposição também, eu enquanto pessoa, mas enquanto instituição, realmente falando pela iniciativa PIPA, porque nós estamos com muito afinco, trabalhando muito para conseguir transformar esse ecossistema. E eu acredito que nós estamos entre pares e conseguimos pensar isso de uma outra forma. Muito obrigado. Muito obrigada, Gelson. É muito bom saber que tem cada vez mais atores lutando por uma nova forma de fazer filantropia. É muito bom ter, né, essa densidade no campo da filantropia, que justamente como você colocou, né, cria tensões, coloca a complexidade da questão, né, e sair um pouco da zona de conforto, né, que é que você está colocando. E você também está trazendo uma questão super importante, que para os fundos também é importante, para a filantropia comunitária de justiça social é importante, que é o resgate à ancestralidade, né? Porque, na verdade, nós somos nós, né, pessoas brancas, que trouxemos a ideia da filantropia comunitária, né? A filantropia comunitária já vem sendo desenvolvida pelas comunidades indígenas, pelas comunidades quilombolas, pelas comunidades negras, né? Que de alguma forma se organizaram e continuam se organizando, né? Para ter recursos para poder desenvolver suas próprias atividades, inclusive, né, na compra das alforrias, historicamente, etc, etc. Então, esses pontos são muito importantes. Então, agora vou passar a palavra para esse. Esse vai falar em inglês, então, quem quiser tem a tradução disponível. Aproveito também para agradecer as tradutoras que estão fazendo um trabalho aqui conosco, a Raquel e a Paula. E eu vou pedir para esse fazer uma reflexão, né, uma análise da pesquisa, né, um pouco desde um olhar internacional, inclusive desde um olhar do sul global, né, porque eu acho que a Global Fund for Community Foundation é uma organização que tem trabalhado nessas agendas em nível global e tem realmente estruturado e conduzido muito, de uma forma muito sistemática, o movimento Shift the Power. Então, eu gostaria que então você pudesse livremente, né, escolher algumas
algumas fios, né, para você reagir a essa pesquisa e falar um pouco sobre sua relevância no campo. Well, good morning, good afternoon. Thank you so much for inviting me to this. I think I'm hearing the interpreter, so I'll just turn it off. Can you hear me okay? Great. Wow. So after listening to the three presentations, I am almost at a loss of what else can I add to the really powerful presentations and the research and mapping that has been done, which really elevates and puts front and center examples of showing what doing development differently looks like. So maybe before I begin my, I guess, sort of reflections on this, I'll talk a little bit about the program that Comores Network is part of, the global program that is part of that helped to bring about or fund the research in the first place. So this is the Giving for Change program, which is being implemented in 8 countries, 6 in Africa, Brazil, and then Palestine. And this initiative came out of the Power of Voices scheme, which is being funded by the Dutch Ministry of Foreign Affairs, a 5-year program. We are currently halfway through that program. And you know, I think some of the overarching constraints or context has been mentioned by previous speakers. When this program started 2 years ago, we were still reacting from COVID pandemic, the shrinking civic space, which has gotten worse across the globe, issues around power dynamics, unfair power dynamics and power relations with NGOs and donors, donor dependency, and as I mentioned, COVID. The program has, I guess, if I would say, 2 main overarching objectives, followed by some questions or framing questions. One is taking community philanthropy, how we are defining community philanthropy to the next level, and fostering local giving as an expression of voice, civic participation, solidarity, and also dissent. The other objective is around strengthening the resilience of civil society actors in the Global South and really investing in their own legitimacy, credibility, and ability to galvanize community power. So, you know, this research that Comores Network has done demonstrates that explicitly, that there is power in communities, there's knowledge in communities, and there's agency. But in terms of the overarching framework or framing for the program, the Giving for Change program, this is the question that the program is trying to answer. How can we change the system from the ground up? It's putting the spotlight on what we are calling community philanthropy. And in that process, how do we dignify and amplify this growth? So when we talk about community philanthropy as a strategy to shift power, we're talking about the issues around funding flows, as one of the speakers talked about. You know, there's been this commitments to bring more funding, humanitarian funding, down to the Global South, from the Grand Bargain to USAID's expressed interest in bringing 25% of their humanitarian funding to the Global South. And as she reported, out of those billions, trillions that have been pledged and committed, only 7% actually makes it to Global South organizations. And those Global South organizations are really connected to NGOs from the Global North. So it really isn't Global South funding reaching us. From that 7%, it's really 1% that actually makes it directly to Global South organizations. So we are all scrambling for 1%. And which, when you think about that, with the shrinking space, community philanthropy is an alternative answer to that, right? So we are not sitting here helpless, waiting for crumbs to come from the Global North. We have our own resources, we have our own power, we have our own money. And as Jared mentioned,
if it wasn't for organizations, especially in the fringes of society, those that don't have the spotlight, those that are working with marginalized groups, if it wasn't for these organizations and funds, we would not have survived COVID. So it's important to really highlight some of these stories. But when we're thinking about the demand side, which is the Global South, it is really about using shifted power seeing shifted power becoming more embraced by civil society organizations as a way to reimagine, rethink, reframe civil society resourcing, and showing the value of that. On the supply side, for international organizations, NGOs, donors, Western philanthropic institutions, it is about for them to see community philanthropy as multiple types of development outcomes. And if we are talking shifted power, for them to see it as a way for them to see what a peaceful or seamless or successful exit from the international system looks like. I think there is a pathway, this middle ground of where the supply and demand side meet. And this is where we are showing examples of how new ways of working, new ways of partnerships, new practices are being innovated, created, and shown. I think the misconceptions about community philanthropy is what really makes it challenging to understand. And when you have a report like the mapping exercise done by Komora Network, you now kind of sort of unpack some of these complexities, right? It is the argument is that it is too complex, so therefore it can't be done. So therefore we should leave it alone. So therefore traditional aid and the way that it's happened should remain. I think understanding community philanthropy really requires an awareness of the complexity, the different multiple actors that are involved, the changing landscape. Sometimes it's you need funding immediately because there's a crisis, there's an emergency, there's a flood, there's a fire. And also you really understand the potential for misconceptions. So how do we mitigate against that? What are our communication strategies? The logic of community philanthropy, if it's put simply, is really simple. It is based on the idea that all communities, regardless of where they are, especially in the Global South, have assets. They have money, they have people, they have skills, they have knowledge, they have networks. And when these are all pooled together, they build community voice, they build community agency, they build power. And when local resources are brought to the table, you experience and see a different, flatter kind of power dynamic that is created when all of these resources are coming together. I would now talk a little bit about shifted power. And I think depending on where you sit in the ecosystem, it could mean very different things. So I can just talk a little bit about what the vision of that is and what it is and what it isn't. This is a global movement that recognizes at its core that the development system, the humanitarian system that is about 70, 80 years old now is broken, and that it was never designed in the first place to empower local people. So this is a radical call for a different way of working and doing, respecting the rights of communities to decide and do for themselves without imposing top-down Western unjust policies that rules over them. The shift of power is a mobilizing force that really seeks to highlight, harness, resource, and legitimize and join up new ways of deciding and doing, as I've mentioned. It is not about just shifting money
from the global south, global north to the global south. That is part of it, but it is not just centered on that. It is not an idea that is shaped by donors and NGOs, and you do see this sometimes being captured in conversations or debates around decolonization or localization. This is the way for Northern power structures to claim legitimacy or to still insist that they are needed in the system. Shift of power is not about taking power from others. There are some who have said, is it shift of power? Is it grab the power? Is it take the power? Whatever hashtag or term you want to use, it is at the core recognizing that the system is not, it's not about using, so it's not a project. One of the things that I've seen or heard from international actors or even from donors to say, can you give me a template? Can you give me a 5-step, 10-step guide to shifting power? If I do these 5 things, if I do these 10 things, would I have shifted power? And it's not that simple. It's a mindset change. And this process can sometimes take years. So the first time somebody hears about shift of power or community philanthropy, it might start triggering something about change behavior, but it might not immediately result in actual change behavior. So this is a process that takes years. Shift of power isn't about going into a community with a package to deliver, right? So the way that traditional aid has been done is that solutions are designed somewhere else and parachuted into a community, sometimes without the input or the feedback of those who are receiving this beautifully packaged solution, right? So it's not about this. It's not about pretending to speak for communities either. And it's not about just putting it on his head, replacing an oppressive system with another potentially oppressive system, right? So we are talking about a shift of power that really centers dignity, justice, love, humanity, people at the center. And what that looks like is very different. And, you know, the movement is 7, 8, maybe just 10 years old, a decades-old movement, compared to the international system that has been around for a century. And so we can't expect to change or move that in the next 5 years. You know, it's going to take maybe just as long, another 30, 50 years to really transform the system. And so as we are building our wings, as we are flying, it's important to really think about that final destination. One of the things that I think has been highlighted in the report is the numbers, the evidence base, you know, showing examples like the report, those details is really critical. This is hard facts. This is hard data. This is analysis that you can say, this is how people are funding social justice issues. This is how people are funding our problem solving their own solutions. And it's not by mistake. That is the other thing, that this is not by mistake. This is how, when we talk about emergent practices, community philanthropy, oftentimes it feels like it's a new thing, but this is our ancestral way of how we've always been solving our problems. If we think about African philanthropy, it is not a new thing either. The new word is philanthropy, but giving and supporting one another has always been there. So whether we call it philanthropy or we call it something else, it's really trying to elevate old traditional ways of support. If I were to talk about other examples like the independent funds that are highlighted in the report in Africa, I'll talk about Africa because that's where I'm based. I should have probably said I'm based in Nigeria. I'll talk about some other examples of independent funds that are doing similar work. So I'll just talk about 3. Civ Fund. This is an act, this is a fund of funds, and is managed by several social justice organizations and funds, and they use grant making and
capacity building to support marginalized groups. These are groups that would never have received funding from a typical donor or national organization. Often the funds that they fund are volunteer-led initiatives. So not paid staff. Probably a fund would probably have 2 or 3 people managing or facilitating that. Another fund is the Civicus Solidarity Fund. This fund is accessible to Civicus members that normally struggle, again, to access resources and support due to the very fact that they are unregistered. And I would say something about unregistered groups or community associations. For some, they use being unregistered as a political statement and as a way to show that they are not part of the traditional aid system. So being unregistered should not automatically make you risk adverse, right, for a donor to support. And for the Global Fund, we try to find alternative creative ways of working with groups who use that method in some ways as a political statement or protest against traditional aid systems. The last type of fund I can mention is the Kisima Africa Giving Platform. And this platform promotes good giving stories from across Africa and seeks to demonstrate that Africans in their own collective ways have always given for public good, not just immediate charity, short-term needs, but really thinking systemically and what it's going to take to change the entire ecosystem and also the entire aid system. I'm not a political analyst, so I want to preface my next comment by saying that, but in the last few years in Africa, it seems like the recent coup is a new trend that African military governments are now using as a way to push back, right? So there are some that are saying, you know, are the coups, there was a recent one in Gabon just last week, are the coups by military heads, by heads of military, African military, are they a way now for protesting against bad governance? You know, the coups have happened because, according to the military statement, the previous administration or government was corrupt. There was bad governance, elections were illegal, and in some way you can say, you know, one man's terrorist is another man's freedom fighter, but are military coups the new way to demonstrate what democracy actually looks like? And it is now forcing, I think, Africans, political elites and movement building to think about, you know, what does democracy, how do we define what democracy looks like, especially in Africa, but then the ripple effects globally. If we are redefining democracy to mean something different that was imposed 60, 40, 50 years ago on African states, and they are now shaking that off to say this is how we are going to govern ourselves, whether that be authoritarian rule or military rule or some other kind of rule. Is there a potential for a global ripple effect on how people gather, on how people demonstrate? Does this mean that we should expect other African states to have coups across? You know, it's been mostly focused on Francophone African states. So I don't know if this will spill over to English-speaking African states, maybe not, I don't know. As I speak today, in Nigeria, the Independent National Electoral Commission is now deciding the fate of our most recent President Tinubu, who was elected in February and who took over power in May of this year. There are many people who have said that his presidency is not legitimate. That the people did not vote for him, and that there was a lot of illegal electoral rigging that has happened. So I don't know if Nigeria, fingers crossed, will be the next sort of coup that would happen, that could
come from that. So let's see if by the end of this week, what the final verdict is from this electoral body that will finally make the decision. I think, all of this to say that there is also a role, sometimes when we talk about shift of power and we talk about community philanthropy, it can often feel like a them versus us. Global South versus Global North, NGOs versus local CBOs. And it doesn't have to be that way. There are pathways where we can try to come together to talk about different types of resourcing, right? So this next segment of my presentation will talk specifically to funders. If you are a funder and you are interested in funding emergent new practices, one of the things that we are advocating for is really patience, because this is new, because it is innovative, because it has not been documented in traditional ways. There is a need to have patience, and this patience, it takes years. You cannot projectize shift the power or community philanthropy. It's not possible to do in a 6-month funding cycle or 12-month funding cycle. You've heard this before, but there is also need for flexible core funding to allow people to think about how they are going to claim back power. It's not automatic that when you give power to communities who have always had power, that they will know what to do with it, right? So it is, when we talk about capacity, we have an issue with those terms, because capacity building of what specifically and to whom. You need to like really have funding that allows that exercise to take place. I think for funders, it's also important to consider non-financial resources. So we're given access to your network, to your connections, to your fundraising machinery, to local organizations. That's another way of shifting and transferring power. Really going beyond projects and truly understanding the needs of people. And how we democratize philanthropy means coming up with new terms, new terminology, and new ways of doing. I think I'll stop here before I move on to maybe there might be Q&A, but I think that's like the sort of global context in terms of where I'm coming from. But just to echo what the other speakers have said, this is a really powerful research that you've presented. And I'm going to do my own piece of work to make sure that everybody that I know in our network has this report and has read it and come back with actual, this is what I'm going to do now with this. So thank you very much. Muito obrigada, Esse, pela brilhante análise e intervenção que você fez. Acho que você trouxe um elemento muito importante, que é que as transformações não acontecem de um dia para outro, são processos de longo prazo, e a questão da paciência é importante. Então, quando a gente se propõe a transformar a realidade, a gente realmente tem aí que respeitar um ciclo, né, para que ela aconteça, mas não podemos deixar de continuar lutando, né, porque essa é a forma, a continuidade é a forma que a gente tem para efetivamente criar, né, ou instalar processos de transformação. Então, eu vou fazer 2 perguntas aqui e vou fazer alguns comentários que chegaram daqui do público participante. Eu queria dizer que vamos disponibilizar um sumário executivo em inglês e também em português, e também convidar a todo mundo para participar do encontro do dia 14 de setembro do programa Saberes, que também é um programa muito importante para entender um pouco essa importância, né, de valorizar os saberes locais. Então, vamos ter os bolsistas do programa Saberes, os e as bolsistas, apresentando suas experiências de construção de saberes no campo da filantropia, que está muito ligada a essa ancestralidade, né, que a gente vem conversando ao longo deste painel. Então, eu vou fazer 2 colocações aqui, depois a gente pode projetar rapidamente a animação, que eu acho que já está tudo pronto para ela, e enquanto a gente projeta a animação, todo mundo pode falar alguma reflexão, né, colocar alguma reflexão final
Eu vou só colocar aqui duas perguntas e um comentário, na verdade. Tem aqui um comentário de um levantamento de pesquisas de fundos comunitários da Amazônia, que está sendo desenvolvido. É uma pesquisa que aparentemente identificou 19 fundos. Muitos deles também foram mapeados por nós, mas esse número 19 é realmente um número expressivo. E eu queria também, antes de a gente projetar o vídeo, eu queria comentar, colocar para os panelistas e os panelistas duas perguntas que vieram do público, né? Se existe alguma perspectiva de maior conexão entre as organizações que atuam no Brasil com países da América Latina e do Sul global. Enfim, acredito que essa pergunta está mais direcionada para esse, mas eu convido todo mundo aqui do painel a se posicionar e também fazer reflexões finais, né? E também, se é possível reconhecer quais as condições necessárias, além da diversificação de doadores, para uma organização agir de forma independente. Estas são as perguntas que vieram do público. Então, enquanto a gente projeta o vídeo, que é muito curtinho, 3 minutos, eu peço para os panelistas pensarem num fechamento de 2, 3 minutos para a gente poder encerrar no tempo, tá? Mica, podemos projetar? A desigualdade socioeconômica e a falta de acesso a direitos humanos por parte importante da população brasileira representam um grave risco à democracia no Brasil e no mundo. Comunidades indígenas, quilombolas, movimentos negros, mulheres, LGBTQIA+, não têm seus direitos fundamentais garantidos. Essas minorias políticas são também as que mais sofrem com a devastação ambiental e a crise climática. O trabalho de organizações de base surge como um caminho fundamental para buscar soluções para a redução das desigualdades. E a filantropia pode ser um agente de transformação na luta dessas organizações, quando investe recursos para apoiar as lutas por acesso a direitos. A filantropia comunitária e de justiça socioambiental adota práticas para potencializar o trabalho desses grupos na transformação de realidades. Da doação de recursos financeiros a diversos tipos de apoio, a parceria com organizações de base se dá pela confiança. Confiança de que essas organizações e movimentos conhecem melhor os territórios e as formas de empregar os recursos para gerar transformação social. Entre essas práticas, é importante reconhecer os conhecimentos e competências dessas organizações de base, reforçar sua autonomia na concepção dos projetos apoiados, apoiar o fortalecimento de lideranças locais e comunitárias, investir no fortalecimento institucional das organizações de base, priorizar temas ligados a grupos historicamente minorizados, facilitar o acesso a recursos simplificando processos, promover a participação das organizações em processos de decisão com doadores. A Rede Como A nasceu em 2012 para promover a filantropia comunitária e de justiça socioambiental e conta com dezenas de organizações da filantropia independente que trabalham com essas práticas, promovendo diversidade e democratizando o acesso a recursos. Ao disseminar essas práticas, a Rede Como A busca ampliar recursos doados e seu impacto no nível nacional e internacional. As organizações da Rede Como A fomentam a mudança social. Conheça nosso trabalho e junte-se a esta rede. Então, para fechar, a gente então podemos fazer uma rodada, né? 2 minutinhos cada um para fazer um fechamento. Podemos manter a ordem, né? Cássio, Cris, Gelson e Aécio, tá? Então vamos tentar fazer uma reflexão final com base nessas perguntas ou algum outro comentário que vocês queiram fazer que surgiu ao longo do debate, né? Do painel, na verdade. Então, Cássio. Maravilha, obrigado, Graciela. Sobre a questão do Sul Global, também deixo mais para essa, a própria Cris mencionou, né, a rede de fundos do Sul Global.
eu falo mais de um lugar de quem acredita e defende uma filantropia decolonial, uma filantropia genuinamente brasileira e latino-americana, de onde vem esse conceito, né? Então, eu estou mais no lugar de quem quer, acredita e segue lutando para que sim a gente possa ter mais essa interlocução do Sul Global, como foi colocado. Mas quero muito ouvir dos demais, como é que é o estado da arte disso hoje, enfim. Sobre a autonomia e a questão da independência, né? Eu acho que tem muitos outros pontos para além da diversificação de fontes de recursos, né? Que ela em si é fundamental. Por exemplo, a governança da organização, quem decide, qual é o nível de participação, a governança do projeto, né? Qual que é o nível de interferência, inclusive, das pessoas financiadoras, das organizações financiadoras. E aí, a prestação de contas também diz muito sobre esses níveis de autonomia e independência. E aí, um ponto que eu acho que é central aí é um olhar, uma pessoa de um movimento de base me disse, eu aprendi com ela, não fazer supermercado, né? Assim, no sentido de não vou sair e aceitar qualquer financiador que vem, porque se não está atrelado à minha visão de mundo, à minha estratégia, para o curto prazo pode ajudar, mas no médio e no longo prazo vai dar ruim, né? A pessoa falou isso. E aí tem uma frase que eu trago aqui, que eu separei do próprio relatório, em que a entrevistada fala assim: já tivemos, por exemplo, parceiros que, no momento, na hora da canetada, nós não fizemos mais a parceria, porque tínhamos uma obrigação de seguir o que o parceiro queria. A gente até entende, porém não é o que a gente busca. A gente busca uma outra forma de fazer, né? Então, acho que é desse lugar da independência que diferencia tanto essas organizações mapeadas. Só para fechar, então, tem uma frase que estava já no template da Como é, que tem muito a ver com essa elevação do que há de mais humano que a esse trouxe, que é somos partes de um mesmo todo, né? E eu fiz questão de manter no template ali, porque é isso, né? Acho que da mensagem final, se a gente olhar para essa frase da Como somos parte de um mesmo todo, disso decorre tudo que a gente está discutindo aqui, lutando, resistindo e buscando para esse mundo melhor. Então, agradeço novamente, um abraço para todos. Cris? Olá. Bem, eu queria só ressaltar uma coisa que a Essie falou sobre o tempo e sobre as desconstruções de muita coisa que a gente é necessário enfrentar, né, verdadeiramente, para a gente ter uma filantropia que transforma. A gente sabe que um planejamento é importante, mas que quando a gente está trabalhando ali diretamente com as comunidades locais, tudo que acontece no território interfere na dinâmica. E nem sempre um projeto planejado para 12 meses é suficiente. Então, eu acho que a flexibilidade, né, o poder de escuta, né, ali junto às comunidades, com as comunidades, ela é fundamental. E uma outra coisa, um pouco de ousadia, né? Eu acho que nós vivemos um processo de aprendizagem quando a gente está, de fato, verdadeiramente apoiando filantropia para a justiça social, filantropia para a transformação. Aí eu estou aqui no Fundo Casa já tem 12 anos e cada dia eu aprendo mais com as comunidades locais, né? A gente reverte a visão da escassez para a abundância. As comunidades locais, elas se financiam, elas se autofinanciam no nível que a filantropia convencional não tem ideia, né? Nós já fizemos aqui no Fundo Casa alguns acompanhamentos de programas e levantamos no final o quanto que essas comunidades, quanto que elas oferecem de forma voluntária, o quanto que elas conseguem mobilizar na sua própria comunidade, não necessariamente só em recursos financeiros, mas em saberes e em várias outras frentes. Eu acho que assim importância, alguém falou da como se conectar com outros movimentos. Eu vejo especificamente aqui na América do Sul, né? Nós temos tanto em comum com os países vizinhos, com os colegas, com os irmãos vizinhos, especialmente na Amazônia, isso já ocorre, né? Os grupos indígenas e outras populações tradicionais que vivem ali na Amazônia, não existe essa fronteira administrativa, há uma conexão total e um rio, a gente costuma dizer, né? O rio não para na fronteira, né? O rio, ele é um rio, correndo aí pelas veias do mundo. Então, é importante mesmo essa conexão. E a internet trouxe isso. Os movimentos estão organizados em redes. Então, aquele movimento que você se identifica mais, com certeza existe uma rede
ali que você pode se conectar com os outros países do sul global. Eu acho que na questão da autonomia, ela é uma luta, ela não é um fato dado, né? Essa questão, as questões que o Cássio trouxe, de você realmente não fazer supermercado, de você buscar doadores que tenham alinhamento com a sua visão, mas muitas vezes você precisa colocar ali, olha, eu estou aqui como um interlocutor lá dos meus grupos, né? Esse processo de escuta e de retroalimentação com o seu coletivo, ele é importante para você se posicionar junto a um doador, que muitas vezes realmente vem com um conceito pronto, com uma visão pronta. Então, o alinhamento, né, desses interesses, ele é super importante de um posicionamento político mesmo. Olha, se essa doação, de fato, ela não representar o que o campo que a gente está apoiando, né, está solicitando, está demandando, ela não tem sentido para a gente. No fundo do caso, a gente fala para todos os nossos doadores, nós não criamos demanda. As demandas são as demandas do campo, dos grupos. Então, isso é uma maneira, né, da gente conseguir ter um posicionamento político ali de autonomia, de independência. Às vezes é necessário dizer não, né? Seja pelo tema, seja pelo nível de burocracia que um doador quer colocar para os grupos, totalmente descabido. Isso é um grande problema relacionado à própria cooperação de alguns países, mas eu acho que não é um fato dado. É um fato que a gente precisa estar aí lutando e se posicionando. Mas a gente tem já diversas fundações, diversos fundos comunitários mostrados aqui atuando nesse formato. Existe um conceito na filantropia tradicional, especialmente do norte, dos fundos intermediários, e aos quais nós rechaçamos essa palavra intermediário, né? A gente tem filantropia para justiça social, fundo comunitário, fundo local. Filantropia comunitária está muito diferente e distante do conceito de um fundo intermediário. Então, eu quero parabenizar mais uma vez a rede, agradecer a meus colegas aqui. Foi uma manhã muito bacana, muito legal, é muito bom ouvir, né? Tanta coisa. Poxa, a gente não está sozinho, tem tanta gente fazendo tanta coisa. Então, parabéns e muito obrigada, viu, aqui em nome do Fundo Casa. Beijão para todos os participantes também. Obrigada, Cris. Então, passamos para o Gelson fazer um fechamento. Pego daqui, primeiramente agradecer quem está com a gente até aqui, quem não pôde, mas que chegou e ouviu um pouco. Acho que essas análises, esses debates que nós viemos fazendo é um passo muito importante. Eu acho que a gente tem que se encontrar mais, eu acho que a gente tem que sentar mais e pensar juntos, pensar estratégia, pensar trabalho, né? Tipo, acho que isso é muito importante. E isso para mim vai ao encontro do que nós estamos falando, por exemplo, uma conexão no sul global. Né? Porque a gente está falando, quando a gente fala de uma filantropia decolonial, é inclusive sobre um posicionamento e do porquê nós falamos de uma filantropia que apoia o Sul Global, né? Porque a gente pode falar de uma outra filantropia do Sul Global. Acho que tem alguns caminhos de análise, mas que eu acho que a gente tem que estar consolidando essas redes internacionais e localizadas no Sul, para a gente conseguir entender como a gente se posiciona no ecossistema global mesmo, né? Então, acho que eventos, eles são grandes chaves para que a gente vai se conectar, consolidação de redes, e que não seja só para nesse momento, né? Mas é como a gente vai trabalhar em rede, falar assim, olha, estou fazendo isso aqui, se estão fazendo isso aí, como que a gente conecta o que a gente está conseguindo fazer e que a gente isso consegue ter uma maior amplitude, né? Porque nós conseguimos chegar em lugares que nossos parceiros não conseguem, nossos parceiros conseguem chegar. Como a gente vai conseguir isso consolidar estrategicamente como uma pauta, né? E como um plano programático. Então, eu acredito muito nas relações institucionais para isso, né? Como a gente vai se conectar enquanto esse campo no mundo, porque eu não acredito que necessariamente esteja dado a necessidade de falar do Sul Global na filantropia global hoje. Assim, não sei se está dado. Eu acho que aí eu vou fazer coro com a Cris sobre como o campo é disputa, como fazer né, tipo, um orçamento com flexibilidade, né, é disputa, e o posicionar um campo político do Sul Global no ecossistema filantrópico né, internacional é um campo de disputa que eu não sei se está dado ainda, e eu acho que a gente precisa consolidar isso. Então, me coloco à disposição, agradeço novamente o convite e vamos.
Ótimo, Gelson. Muito obrigada mais uma vez. Então, vamos deixar a palavra final para S, fazer um fechamento de uma reflexão final. Is that for me to go? Yeah. I'll just say, I know I'm looking at the time, so I'll make my comments really, really short. It's just to say that, the clearest message about Shift to Power is that it is about communities and it is about local power. And with that said, I want to encourage, if I have a call of action, is that for indigenous groups, indigenous funds, and associations to be bold in pushing back and to not be apologetic in taking up space. Sometimes you kind of feel like, oh, well, maybe, I only have $1,000 compared to 1 million, or, it's only 4 of us compared to an army that might feel like it's an army coming from the global north. That you have the right to take up space. You have the right to demonstrate. You have the right to show that you have power and not to be apologetic about that. I think that will be my message, my final comment. And that this is a movement truly centering people, humanity, and caring, collective care for us. So that's my final comments on today's panel. Thank you so much, Graciela, for giving me the opportunity to speak. Bom, mais uma vez, obrigada ao painel por essas excelentes apresentações e reflexões. Acho que a pesquisa foi muito bem apresentada, com um começo muito bom de reflexões e debates, que vamos continuar, né? Travando, como disse o Gelson, em diversos espaços, porque efetivamente uma questão, né? Um tema em disputa. Então, não acho que isso é um começo de um novo debate, ou de um debate que, na verdade, começa a ganhar outra força, né? Com essa base material que a gente está apresentando através da pesquisa. Então, sendo 11h57, britânicos e britânicas aqui, vamos encerrar este webinar, agradecendo muito, mais uma vez, a presença de todas, todos e todos. Podem acessar a publicação vai estar em inglês. Acessem a programação do mês da filantropia e no dia 14 temos o painel Saberes, que eu acho que vai ser muito interessante, inclusive para trazer outras dimensões ou dimensões vinculadas ao que a gente está apresentando aqui, que tem a ver com a produção de saberes por parte de lideranças comunitárias. Então é isso, um bom dia para todos e seguimos. Tchau, tchau.